A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor trouxe aqui uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com todos vocês. Ela se encontra no livro de Salmos 107, a partir do verso 19. Ele fala assim: Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Deus é tão bom que quando nós clamamos a Deus, quando nós estamos angustiados, quando nós clamamos a Deus, quando nós estamos necessitados, Ele não apenas nos ouve, mas Ele também nos livra. Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que a gente pede, tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente anseia. O Senhor, Ele sempre está disposto para nos abençoar. Ele continua falando assim, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Olha só, quando Deus envia a palavra dele e nós tomamos posse, é como aqui diz, Ele nos sarou e nos livrou da nossa destruição. Aquilo que era para ser destruição na minha e na tua vida, aquilo que era para ser destruição na minha e na tua história, aquilo que era para nos fazer parar, aquilo que era para nos fazer desistir, aquilo que era para nos fazer nós sermos destruídos, o Senhor nos sara. Aí ele diz assim, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. É verdade, Deus tem que ser sempre louvado, porque Deus, a bondade dele é infinita. E as maravilhas que ele faz na nossa vida, não existe tamanho, não existe nada que venha impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Ele fala assim, ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Nós temos que sempre oferecer a Deus sacrifícios de louvor. O que eu entendo como sacrifício de louvor? Aquilo que às vezes você quer chorar, se desesperar, chutar o balde, às vezes por uma situação, por um problema, por um diagnóstico, por uma perda, né? Você quer fazer tudo, menos louvar a Deus. Isso é um sacrifício. Por isso que ele diz, e ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Porque é difícil a gente louvar a Deus quando tudo está dando certo, quando tudo está dando errado. É muito difícil, isso se torna um sacrifício. Então, mesmo diante da dificuldade, do diagnóstico, da perda, da dor, da angústia, do desespero, se você louva a Deus, mesmo querendo fazer outra coisa ao invés de louvar a Deus, e você faz por amar a Deus, isso é um sacrifício de louvor. Nós temos que relatar as obras de Deus com alegria, com prazer, regozijo, alegria. Nós temos que falar aquilo que Deus tem feito, falar aquilo que Deus faz. Aí ele diz assim, ele começa a dizer: os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. É verdade. Uma pessoa um marinheiro, uma pessoa que trabalha em barco, muitas das vezes ela já passou por coisas que, se ela fala, as pessoas não acreditam.
tamanho é o livramento que Deus dá, tamanho é o milagre que Deus faz, porque a minha avó, ela dizia assim, o mar não tem cabelo, não tem como você se segurar. E é verdade, quando as ondas estão muito grandes, o mar está muito revolto, é perigoso, né? E Deus, Ele é tão bom que Ele abençoa a nossa vida. Ele cuida da gente. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Deus, Ele tem o poder. Quando Ele manda, o vento e o mar obedecem a Deus. Na passagem ali de Jesus e dos discípulos, que eles estavam navegando, né? E Jesus estava dormindo. Mas Jesus não estava dormindo por simplesmente não se importar. Jesus estava dormindo porque ele sabia que ele tinha um poder daquilo. Ele sabia que ele não iria morrer e ninguém ia morrer. E ali os discípulos, como não tinham essa noção, eles acordam Jesus ali desesperados e falam, Jesus, se o Senhor não ajudar aqui, o Senhor não está vendo, a gente vai morrer. Tá? As ondas estão tão grandes que estão, né, quase virando barco. Ele vai afundar. E Jesus, depois que acalmou o mar e o vento, olha para eles e fala, aonde está a fé de vocês? E aqui diz ao contrário. Diz que ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. O que é impossível para Deus fazer na tua vida? O que é impossível para Deus operar na tua história? O que é impossível para Deus te libertar dos teus vícios, das tuas doenças? Não existe nada impossível. Sabe o que possibilita o agir de Deus na minha e na tua vida? É a nossa fé. Apenas isso. Às vezes, você pode até falar falar de boca, né? Eu tenho fé, eu acredito. Mas no teu íntimo, às vezes pode ser que no seu íntimo, mais profundo, você não acredita assim tanto como você fala. Por isso que ele diz, ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Aí Jesus fala, Jesus se levanta e acalma o mar e o vento. Porque não existe nada impossível para Deus fazer na nossa vida. Aquilo que a medicina não pode fazer, aquilo que o teu dinheiro não pode fazer, aquilo que a falta de dinheiro também não pode fazer, a miséria não pode fazer, a pobreza não pode fazer, aquilo que a riqueza não pode fazer, aquilo que o diagnóstico não pode fazer, Deus ele pode fazer. Porque ele diz assim, no verso 28. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Por quê? Porque o mesmo Deus que tem o poder de fazer o vento e o mar ficarem totalmente ter uma grande tempestade, é o mesmo Deus que tem o poder de fazer o vento e o mar se acalmar. Porque Deus,
Ele é poderoso. Deus é grande, Deus é fiel. Deus é majestoso, Deus é grandioso. Aí ele diz assim, então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Ei, não existe tempestade que Deus não possa acalmar. Não existe vento forte que Deus não possa impedir. Tem muitas pessoas que elas falam assim, eu estou passando por um vento, né? Por uma tempestade, por uma prova. Não existe nada que, querendo Deus, continue na nossa vida. Não existe dor, não existe angústia, doença, não existe enfermidade, não existe nada. Às vezes a pessoa pode falar assim, poxa, mas eu nasci com isso. E Deus fala, mas eu tenho o poder de curar isso. Eu tenho o poder de transformar isso. Basta você acreditar. Aí ele diz assim, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em deserto, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Olha só o que Deus tem o poder de fazer. Deus tem o poder de tocar e impedir o agir do inimigo na nossa vida. Ele tem um poder de tocar e aquilo que é aparentemente bom, né? Às vezes a gente olha e fala assim, poxa, Deus fez na vida do fulano, na vida do Beltrano, na vida do Ciclano e na minha. Porque Deus, não existe nada que não esteja no alcance de Deus. Tudo aquilo que você pensa ou acha, Ele tem a certeza. Aquilo que você pode achar que não tem resposta, Deus já sabe a resposta. Aquilo que você pode achar que não tem explicação, Deus já sabe a explicação. Por isso que ele diz, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Às vezes aquilo que você fala, poxa, mas eu estou fazendo tudo certo. E o fulano está fazendo tudo errado, está dando certo. Por um certo tempo. Quando Deus quiser, Deus fecha a torneira. Quando Deus quiser, aquilo que jorrava, começa a faltar. Quando Deus quer, Ele faz aquilo que parecia ser fácil se tornar difícil. Por isso que ele diz isso, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. E faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para a sua residência. Semeiam campos, plantam vinhos, que produzem fruto abundante. E ele abençoa-os, de modo que se multiplicam muito. E o seu gado não diminui, mas outra vez decrescem, e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e o faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se. Mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Não existe nada que não esteja no alcance de Deus. Não existe nada
que não esteja próximo do Senhor. Sabe, não existe, não tem nada que vá pegar Deus de surpresa. Não tem nada que Deus vai olhar e vai se surpreender ou vai se decepcionar. Não, porque Deus já sabe de tudo. Por isso que ele diz isso, ó, os retos veem isto e alegram-se, mas os iníquos fecham a boca. Quem é sábio observa essas coisas e considera atentamente as benignidades do Senhor. Ei, Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Não se entristece justamente agora. Agora que você está perto de viver as coisas, as bênçãos, as maravilhas, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus colocou no teu coração. Só aguarda, só espera, só alcança. Ah, é perto. Às vezes não vai ser, mas isso não quer dizer que Ele não vai fazer. Nós temos que esperar em Deus, aguardar, confiar. Porque Ele faz tudo. Ele faz semear campos, plantam vinhas que produzem fruto abundante. Ei, quando Deus quer, até o impossível se torna possível. Até aquilo que não existia, Deus faz existir para nos abençoar. Eu tenho certeza que Deus falou grandemente ao teu coração. Que Deus venha sempre que você precisar, ore a Deus. E Deus vai te libertar, te livrar. Porque Deus tem o poder para fazer isso. Muitas das vezes são as nossas limitações que impedem o poder de Deus de agir na nossa vida. Quando a gente acredita de fato, de verdade, que Deus vai fazer, Deus faz. Mas agora quando a pessoa fica, será que vai dar certo? Será que Deus vai fazer? Nós temos que confiar mais em Deus, acreditar mais no poder de Deus. Porque como a Bíblia diz, os retos veem isto e se alegram. Mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Deus é bom o tempo todo. Deus é poderoso, majestoso, glorioso e fiel o tempo todo. Se essa palavra falou ao teu coração, envia para outras pessoas. Para aquela pessoa que está angustiada, desesperada, que recebeu um diagnóstico, que recebeu a notícia de uma perda. Quando o desespero vem, se a pessoa não está apegada a Deus, ela é capaz de fazer loucuras, fazer coisas que depois ela vai se arrepender. Por isso que nós temos que estar cada vez mais apegados a Deus. Porque quanto mais apegados a Deus nós estamos, como a palavra diz, Ele nos livra de toda destruição. Ele nos livra de todas as nossas necessidades. Porque Ele é poderoso e majestoso para fazer todas as coisas. Que Deus possa te abençoar, te alegrar. Que Deus possa enviar anjos e transformar a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia e glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima semana, uma mensagem diretamente de Deus para o teu coração. Fica com Deus, fica na paz.